Nesse vídeo, eu vou refutar o argumento cosmológico de Kalam. Vou apresentar uma prova da existência de Deus. É o argumento cosmológico de Kalam. Tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Essa causa é Deus. Acerca da premissa 1. Tudo o que começa a existir tem uma causa. Existem dois sentidos para começar a existir. Ou pode significar a criação de matéria e energia, o que a ciência nunca presenciou, e que contraria o princípio da conservação da energia, dito na célebre frase de Lavoisier: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse princípio deu origem à primeira lei da termodinâmica. Tudo o que vemos na realidade são arranjos diferentes de matéria e energia, e não a sua criação. Quando uma flor nasce, um ser vivo nasce, não houve criação de matéria e energia, só um rearranjo de matéria e energia já existente. Portanto, nesse primeiro sentido, a premissa carece de evidências. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência, ou seja, a falta de evidência da criação de matéria e energia não prova que isso não possa existir. Seria falácia argumentum ad ignorantiam, ou apelo à ignorância, eu dizer isso. Só estou dizendo que se não há evidência para essa criação, então provavelmente ela não existe, de acordo com a regra do ônus da prova. Mas existe outro sentido, no qual começar a existir se refere a um arranjo novo de matéria e energia. Nesse sentido, vemos isso ocorrer o tempo todo. Quando uma planta nasce, quando uma criança nasce, quando uma estrela nasce, etc. A matéria e energia dessas coisas não foram criadas do nada para eles surgirem. Ocorreu um arranjo diferente de matéria e energia que já existiam antes da planta, da criança, da estrela, etc. Cabe ficar atento a isso, porque esse argumento tenta misturar as coisas para dizer que se temos prova de que matéria e energia adquirem novos arranjos, logo temos prova de que matéria e energia são criadas do nada. Sobre a premissa 2, o universo começou a existir. Novamente, existem dois sentidos para começar a existir. A matéria e energia do universo foram criadas, ou o universo é um novo arranjo de matéria e energia. A criação da matéria e energia do universo, a partir do nada, carece de evidências, portanto não é relevante como prova. Mas que o universo existiu antes em um arranjo diferente de matéria e energia, isso eu concordo. Então, nesse sentido de começar a existir, eu concordo, não de criar do nada. Que o universo que conhecemos é um novo arranjo de matéria e energia, isso já tem até a mesma teoria do Big Bang para sustentar. A teoria do Big Bang não alega que o Big Bang criou a matéria e energia que vemos. Ela alega que a matéria e a energia que vemos estavam concentradas e expandiram abruptamente, ou seja, trata-se de um arranjo diferente, não de criação do nada. É um erro enorme falar que a teoria do Big Bang fala de criação de matéria do nada. Premissa 3. Portanto, o universo tem uma causa. Concordo que a causa se refira a um novo arranjo de matéria e energia, não a criação da matéria e energia. Não existe prova de que a matéria e energia do universo foram criadas. E não faz sentido os cristãos darem um passo maior que a perna ao dizerem que essa causa é Deus. Ora, isso é só uma afirmação. Existir uma causa e essa causa ser Deus são coisas muito diferentes. Se os cristãos conseguem imaginar um ser eterno, qual a dificuldade de imaginar que a matéria e a energia sempre existiram? Pelo visto, eles não têm problemas com a ideia de eternidade. E, segundo o princípio da conservação de energia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, fica muito mais plausível imaginar que a matéria e ou energia existiram em alguma forma eternamente do que imaginar que um ser, que provavelmente não existe, afinal não existem provas de sua existência, que pode ser um ou mais de um dos milhares de deuses, existe eternamente. E a palavra Deus, com letra maiúscula, faz referência ao Deus cristão, porque não pode ser um Deus ou deuses de alguma das milhares de religiões. Enfim, esse argumento cosmológico não responde a nada disso. São só afirmações sendo feitas, sem nenhuma prova, e o joguinho de palavras com a expressão começar a existir. Deus é um ser que carece de qualquer prova empírica, assim como unicórnios invisíveis e duendes alienígenas alados. Mas ele ser eterno é mais plausível do que a matéria e a energia serem eternas. Se os cristãos acham algo eterno e lógico, então também deveriam rejeitar, por coerência, a ideia de um Deus eterno. Alguns cristãos dizem que Deus está fora do tempo e do espaço, mas eles têm provas disso ou é só mais outra mitologia? Eles são rígidos com opiniões contrárias às deles, mas engolem coisas muito mais ilógicas e sem evidências do que essas opiniões contrárias. Existe uma ciência chamada de cosmologia física, que estuda a origem e o fim do universo. Carroll é um cosmólogo e professor de física. Ele é professor de investigação no Departamento de Física do Instituto de Tecnologia da Califórnia. E em um debate ele mostrou que, do ponto de vista científico,
É possível existir um universo eterno sem começo nem fim. Vou deixar o link na descrição. Quando se estuda física quântica, teoria da relatividade e outros assuntos do gênero, percebe-se como a nossa visão de mundo, moldada por seleção natural e evolução, não pode ser aplicada, sem alterações, ao mundo dos átomos e espaço-tempo. Não se sabe se o universo é eterno ou se foi criado por forças naturais ou sobrenaturais, mas claramente é ilógico inventar uma resposta só porque não sabemos qual é a resposta. A resposta inventada, Deus, não é, nem de longe, a resposta mais provável de acordo com as evidências, pois as evidências apresentadas para a existência de Deus são só especulativas e ilógicas. Todas as evidências científicas até agora fornecem explicações naturais sobre o funcionamento da natureza. Nunca foi encontrada qualquer evidência científica que forneça uma explicação sobrenatural para o funcionamento da natureza. Então, se fosse para decidir o que é mais provável, para a lacuna de conhecimento, eu diria que a resposta natural é mais provável do que a sobrenatural. Além de a realidade não parecer com algo que um ser inteligente faria, não me parece que um ser inteligente quer criar a humanidade, faria o corpo humano tão imperfeito, com doenças dos mais variados tipos, incluindo as doenças genéticas, ou que criaria um universo para depois criar um minúsculo planeta chamado Terra. Com tantos planetas e estrelas, fica muito forte a ideia de que as condições da Terra são frutos de probabilidade. Parece que, se Deus criou tudo isso para nos criar, ele desperdiçou muita energia, criando essa quantidade absurda de planetas e estrelas. Inclusive a Terra não é o único planeta com condições favoráveis à vida. Os cientistas já acharam outros planetas com condições favoráveis. Nem me parece que um ser inteligente criaria a Terra com tantos terremotos, furacões, erupções vulcânicas, tsunamis, etc. Nem que ficaria parado vendo bilhões de pessoas morrendo de doenças, de fome, etc. Claro, é possível criar um monte de desculpas, sem provas e tendenciosas, para justificar a existência de um Deus e o mal no mundo. Primeiro que se essas desculpas são tendenciosas e carecem de provas, então não há motivo para imaginar que existe um Deus e que ele é omisso por causa dessas desculpas. Se não existem provas, a presunção é que não existe, conforme nos dá prova. Basta pensar em unicórnios invisíveis para entender por que a presunção é de que não existe na falta de provas. Segundo que eu mostrei em outro vídeo, como essas desculpas não justificam nada. Como eu estou falando do que seria de se esperar, do que é provável, caso tudo fosse criado por um ser inteligente, o que os cristãos têm que mostrar é que o mundo, com todos os defeitos que eles têm, seria o de se esperar caso fosse criado por um ser inteligente. E as desculpas dos cristãos para o mal no mundo e a existência de Deus são ilógicas, nem sequer são plausíveis, muito menos serão prováveis. Eu abordei essas desculpas em outro vídeo. A resposta mais honesta para como o universo surgiu ou se surgiu é não sei. E se o espaço e o tempo surgiram após o Big Bang, não faz sentido perguntar o que aconteceu antes do Big Bang. Se antes do Big Bang o tempo não existia, pois surgiu com o Big Bang, então não se pode falar de antes do Big Bang. Vou explicar resumidamente a teoria do Big Bang e uma visão de parcela dos cientistas. Vou deixar o link para mais informações na descrição. O ponto no qual toda a matéria estava concentrada tinha dimensão zero, e é isso que chamam de singularidade. O momento em que esse ponto expandiu é chamado de Big Bang. O universo que vemos está no interior desse ponto que expandiu. Existem cientistas que pensam que fora desse ponto que expandiu, que chamamos de universo, não há o tecido do espaço-tempo. Portanto, o presente, passado e futuro só existem no interior dessa bolha em expansão que chamamos de universo. Acho que só com isso já dá para perceber como o universo e a física quântica se comportam de um modo absurdamente diferente do que estamos acostumados. Na verdade, segundo a física quântica, partículas virtuais começam e deixam de existir o tempo todo e em tempos curtos. Existem hipóteses de que isso se deve a universos paralelos, mas não existe nada comprovado sobre isso acontecendo em escalas que não são subatômicas. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica não é violada. Lawrence Krauss é um físico dos Estados Unidos que apresenta a hipótese de o universo surgir do nada, sem violar a ideia de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Porque o que achamos que é o nada, na verdade, não é o nada. O nada contém, por exemplo, 90% da massa de um próton e contém 90% da massa das galáxias. Parte desse nada é chamado de matéria escura. A matéria escura não está apenas em galáxias longínquas. Ela está atravessando seu corpo, ela está ao seu redor. E grande parte da energia do universo consiste na energia escura. O argumento-chave é que a energia positiva da matéria é balanceada pela energia negativa do campo gravitacional. Da perspectiva quântica, a energia total do universo é zero, e a evidência matemática disso seria o fato do universo ser plano e não esférico.
Portanto, a energia do nada é conservada mesmo que algo entre na história. E um universo com energia total igual a zero pode surgir do nada por flutuações quânticas. Mas isso é uma área que eu não domino. Só estou apresentando isso a vocês para que saibam de novas hipóteses. Vou deixar o link na descrição para quem estiver interessado em saber mais. Também é possível que vários deuses tenham criado o universo. Não há motivo racional para restringir para apenas um. Podem ser deuses não onipotentes, nem oniscientes, nem onipresentes, nem justos, etc. Basta para tais deuses criar o universo que tenham o poder necessário para criá-lo. Não é necessário ter onipotência, e esses mesmos deuses podem existir como efeito de uma causa não pessoal, ou seja, uma causa que não seja um ser, mas sim uma coisa. Inclusive é isso que provavelmente aconteceu conosco. A biologia evolutiva já provou que a complexidade dos seres vivos se dá em virtude de causas naturais. A teoria da origem da vida não provou como surgimos ainda, mas também é provável que seja por causas naturais. Então, tais deuses podem ter surgido por causas naturais também. Enfim, não há relação entre existir uma causa e essa causa ser Deus. Isso não é demonstrado. Pode ser uma causa natural que não sabemos. Inclusive, é muito mais provável que seja uma causa natural do que mitológica. Os cristãos fazem o clássico erro de raciocínio do Deus das lacunas. Se não sabem o que é, logo é Deus. Isso é tão irracional quanto os povos primitivos que explicavam os raios através de Thor e as tempestades no oceano por Poseidon. Porém, para fins argumentativos, vamos imaginar que o argumento cosmológico prove que essa causa inicial é um Deus. Ela prova que é o Deus cristão? Obviamente que não. Ela prova que há um ser que é criador do universo. Então, vamos imaginar as consequências desse argumento. Mas se tudo tem uma causa, qual é a causa de Deus? Outro Deus? Existe um Deus de Deus? Mas aí os cristãos cometem a falácia, ou seja, erro de raciocínio, do apelo especial. O cristão viola as regras que ele mesmo colocou para tentar provar que um ser criou o universo, e faz isso justamente quando lhe é conveniente, sem nenhuma razão racional. E a resposta é simplesmente porque ele é Deus. Ele sempre existiu e ele criou a si mesmo. Então é óbvio que tudo tem uma causa, exceto Deus, porque ele é Deus. A afirmação dos cristãos é bem vaga mesmo, porque ele é Deus. E essa vagueza tem sua razão de ser, pois quanto mais eles aprofundarem o raciocínio, mais ficará claro a irracionalidade deles. Por isso os cristãos usam muito essas afirmações vagas. Só que os cristãos têm que entender que se eles estão tentando provar alguma coisa, toda afirmação deles tem que ser suportada por evidências. A palavra Deus carrega muitas propriedades independentes. É um ser, criou o universo, criou os seres vivos, é eterno, é onisciente, é onipresente, é onipotente, é justo, é amoroso, é misericordioso, etc. Cada uma dessas características deve ser provada de forma independente, já que são características independentes, ou seja, uma pode existir sem que a outra exista. Não é lógico provar que existe um ser e que ele criou o universo e pretender que outras características estejam provadas automaticamente, como esse ser possuir a propriedade de ser eterno, ou seja, nenhum ser o criou. Seria falácia da composição tentar estender a verdade de algumas propriedades para todas as propriedades. Cada propriedade exige uma prova própria, que não autoriza a falácia da composição. Inclusive, existem deuses em várias religiões que criaram o mundo e os animais, mas não são eternos, nem oniscientes, nem onipotentes, etc. Depois de provar que um ser criou o universo, eles o chamam de Deus para tentar autorizar a falácia do apelo especial e da composição. Só que chamá-lo de Deus não prova que esse ser criador é eterno, é só um nome, não é evidência. Um nome que carrega várias características não prova nada por si só. Assim, vamos supor que o argumento cosmológico prova que existe um ser criador do universo. Segundo o próprio raciocínio que o cristão apresentou, tudo que vemos tem uma causa. Então esse ser também tem uma causa. E para o cristão excluir Deus desse raciocínio, ele precisa provar que Deus não tem causa. Não basta apresentar uma simples definição de Deus como sendo eterno. É como eu disse, definição não prova nada por si só. Qual é a evidência de que esse ser não tem uma causa? Ou você só acredita que ele não tem uma causa? Então teríamos um argumento que prova que um ser criou o universo, mas que provavelmente também foi criado por outro ser, e isso iria até o infinito.